Senadores, o tema que vou tratar nesta tarde é da maior importância, da maior relevância. É um tema que deve chamar a atenção da opinião pública brasileira para demonstrar a necessidade de uma verdadeira revolução na educação superior de Santa Catarina, do Brasil. Há uma entidade internacional chamada Times Higher Education, que é a mais abalizada no mundo na análise da qualidade do ensino prestado por cada uma das universidades do mundo. Essa entidade analisa as universidades quanto à qualidade do seu ensino, que representa 30%, a intensividade da pesquisa, que representa outros 30%, a sua citação em periódicos, em revistas, em livros científicos, que representa 32,5%, as parcerias entre universidade e indústria, que representa 2,5%, e a sua capilaridade, a sua diversidade internacional, que representa 5%. Como é que o Brasil está nesse ranking? No publicado no ano passado, nós tínhamos uma universidade citada, elencada, posicionada entre as 200 melhores do mundo. No estudo publicado este ano, na pesquisa trazido a público este ano, a Universidade de São Paulo, que posicionou-se no ano passado no 158º lugar, caiu para o 238º posto. O que é que nos preocupa, senhor presidente, senhores e senhoras senadores? O que nos preocupa é que entre as 200 melhores universidades do mundo, 129 são do Reino Unido, dos Estados Unidos, que lidera o ranking, ou de países que tiveram na sua formação a língua inglesa como integrantes do Império Britânico, que, segundo Winston Churchill, se estendia no limite territorial onde o sol nunca se punha. O que é que nos preocupa, senhoras e senhores senadores? Dentre as 10 melhores universidades do mundo, 7 são norte-americanas.
a Califórnia, que é a primeira, Harvard, que é a segunda, Stanford, que é a terceira, MIT, que é a quinta, Princeton, que é a sexta, Berkeley, que é a oitava, Chicago, que é a nona, e Yale. Essas são as universidades melhor ranqueadas. Entre as 20 melhores, 15 são norte-americanas. E seguem-se a Johns Hopkins, a Pensilvânia, a Duke, a Michigan e a Cornell. Mas das 200 melhores universidades do mundo, 77 são norte-americanas. De 200, 77 são norte-americanas. 31 integram o Reino Unido. 7 são canadenses. 2 são irlandesas. 1 é neozelandesa. 1 é africana do Sul. 1 é de Singapura e 3 são de Hong Kong. Dentre as 3 melhores universidades localizadas nas 200 melhores, as 3 chinesas são de Hong Kong, que até bem pouco tempo pertencia ao Império Britânico. São 68 as universidades europeias ranqueadas. Já falei nas 31 do Reino Unido, são 10 da Alemanha, 8 da França, 5 da Bélgica, 1 da Suécia, 5 da Suécia, 3 da Dinamarca, 1 da Áustria, 1 da Finlândia, 1 da Espanha e 1 da Turquia. A Turquia está à nossa frente, está dentre as 200 melhores universidades. Isso me faz lembrar um diálogo ocorrido entre um reitor de uma das nossas universidades. Nós temos em Santa Catarina um modelo único. Nós temos um chamado sistema ACAF, que é integrado por 16 universidades, atomizadas, disseminadas, descentralizadas por toda Santa Catarina, com 52 campi espalhados pelo território catarinense. Certa feita levei o sociólogo italiano, professor emérito da Universidade La Sapienza, Domenico Di Masi, para proferir uma palestra no município de Joaçaba, onde se localiza uma dessas universidades comunitárias. E lá ele, no seu discurso, elogiou o nosso modelo. Elogiou a energia dos municípios, dos munícipes, dos prefeitos, dos vereadores, que, ao relento de uma iniciativa governamental, criaram universidades a nível municipal. Isso levou um reitor ao entusiasmo de dizer: professor Domênico, nós temos aqui 4 faculdades de turismo. E a resposta dele foi rápida e detonadora. Por que não tem uma boa? E tem 4 ruins. Então, a publicação desse ranking, da Times Higher Education,
é algo que nos dá grande preocupação. Grande preocupação. É algo que nos faz meditar que realmente nós temos que investir na educação, fazer uma cruzada pela educação, tá? Transformar as nossas universidades em centros que não sejam só de ensino, como geralmente são, mas centros de ensino, de pesquisa e de extensão. Centros integrados com as suas comunidades, com as suas realidades, buscando soluções para as suas comunidades, como as universidades da Califórnia buscaram para produzir esse maravilhoso centro de microeletrônica, de informática, de telemática, que se concentram naquele estado norte-americano. Ocupo a tribuna, senhor presidente e senhores senadores, trazendo esses dados e fazendo esse alerta. É incompatível que nós batamos no peito dizendo que somos a 7ª economia do mundo, tendo uma participação tão pífia nesse ranking. Economia moderna que se apoia numa ascendente corrente de conhecimento. Sem essa ascendente corrente de conhecimento, não há economia moderna, não há economia competitiva. Quando a bolha financeira decretou a crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos, não houve quem profetizasse que os Estados Unidos deixariam de ter liderança internacional, deixariam de ter a importância econômica que tinham a nível internacional. E eu, que já conhecia outros exemplares da Times Higher Education, disse: olha, um país que tem as melhores universidades do mundo, um país que tem o maior número de publicações científicas do mundo, um país que tem capacidade de fazer as inovações que tem feito, não poderá ser um país que uma simples bolha financeira haverá de reduzir a uma posição secundária. Permite uma parte, E o que mais nos preocupa é que os Estados Unidos descobriram o caminho da opulência ainda maior com a tecnologia moderna do gás de xisto. Os Estados Unidos vão ser os primeiros produtores mundiais de energia fóssil. A partir dessa tecnologia nova, os Estados Unidos, até 2020, serão autossuficientes em matéria energética. Então, quem tem de um lado o conhecimento expresso por esse ranking incontestável e tem de outro uma matriz energética capaz de o tornar independente de importações da Arábia Saudita e de outros países, evidentemente que continuará tendo a liderança que apresentou desde o pós-guerra, quando substituiu a Inglaterra como primeira potência do mundo.
Mas eu não faço esse discurso para exaltar os Estados Unidos. Eu faço esse discurso para chamar a atenção da grande preocupação que a publicação desse ranking provoca em mim como brasileiro, em mim como homem público, em mim como senador, de ver que o Brasil está fora eu poderia chamar assim, da indústria do conhecimento. O Brasil está fora dos caminhos da inovação. O Brasil está fora do circuito das melhores universidades mundiais. O Brasil está lá atrás, não como um país emergente, mas como voltando à condição de país subdesenvolvido, por essa colocação tão pífia. E é preciso nós analisarmos por que a USP perdeu essa posição do 153º posto para ir perto do 309º posto. Por que a USP perdeu? Por que a Unicamp não está? Por que não está a Universidade Federal de Santa Catarina? Por que as nossas universidades estão fora dessa Fórmula 1, desse círculo fechado do conhecimento mundial? Essa é a indagação que eu quero fazer. Senador Luiz Henrique, parabéns pelo foco que está dando ao nosso ensino. Mas eu tenho algumas respostas para Vossa Excelência. Primeira, o ensino fundamental, o ensino médio, que é a pilastra de tudo, vem caindo terrivelmente nesse país. E a pré-escola. Exatamente, e a pré-escola. Então, aquele ensino que nós tínhamos da escola pública da década de 60 e 70, que nos orgulhávamos, esse foi embora. Tanto é que nós estamos na contramão da história. Aquele que pode pagar, vai para a universidade pública. O que não pode, tem que pagar. Agora, uma outra coisa também foi pontuada pelo senador Aloysio Nunes, quando o governo retirou dos docentes a necessidade de ter um mestrado, piorando a qualidade, então, daqueles que iam informar e formar os nossos estudantes, os acadêmicos. Depois, quando se vê o CREMESP, Conselho Regional de Medicina de São Paulo, fazer um exame de proficiência em São Paulo, não obrigatório, hoje é obrigatório, mas não punitivo, e que tem 48,5% reprovados no exame de medicina. Esta é a consequência que chegou na USP, que tínhamos o maior orgulho, temos ainda orgulho, mas o ensino como um todo está extremamente numa fase de decadência aqui no Brasil. Porque quando o senhor, Vossa Excelência, percebe que um Plano Nacional de Educação, que tinha que entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2011, não deram bola, 3 anos depois é que ele vai entrar. Quando aquilo que se planeja, o decênio nosso, o que o senhor pode esperar da nossa educação? É daí para pior, com muita tristeza, e Vossa Excelência pontuou por que os outros países estão disparados. Porque agem de uma maneira séria, investem constantemente na educação. E nós aqui, desde o primário até a consequência final, que são as universidades. E que técnicos, que formandos nós vamos ter? Preparados para quê? Nós vamos levar um banho do mundo. E como Vossa Excelência pontuou, vem aí já a autossuficiência da energia pelos Estados Unidos. E nós, com todo o nosso potencial, e o potencial individual que na maioria das vezes ele sobressai, não é aquele potencial acadêmico. E nós temos uma riqueza tão grande. É triste, nós estamos vendo jogar tudo isso fora. Parabéns pelas suas colocações. Eu agradeço a Vossa Excelência e quero salientar o seguinte. Na minha adolescência, a escola pública era a escola respeitada. Tanto que havia uma depreciação da escola privada, se dizendo, o filho dela estuda numa escolinha valita. E o grande sambista brasileiro, Martinho da Vila, celebrou num discurso que ele estava... personagem que estava tendo um diploma
mas que era numa escola particular. Particular, ela é particular. Quer dizer, aquilo era uma depreciação do ensino privado e uma elevação do ensino público. Hoje parece que isso se inverteu totalmente. Agradeço a Vossa Excelência, senhor presidente. Me permite? Concedo ao grande educador, sociólogo Obrigado, da educação, Obrigado. professor Cristóvão Buarque. Senador, o senhor fez a pergunta por quê, e eu vou na mesma linha do senador Ciro. Quando a gente olha aqui as 200 melhores universidades, tem uma coisa em comum com todos os países. Não é o idioma, não é a cultura, são de continentes diferentes, rendas diferentes, tem países pobres, do ponto de vista de renda per capita. Tem uma coisa em comum, a educação básica de qualidade. É isso em comum. Não tem como ter um sistema universitário bom sem uma educação de base boa. E não tem como a universidade ser ruim se o sistema educacional de base for bom. Os alunos não deixam. Os alunos puxam a universidade para cima ou para baixo, dependendo da qualidade deles. Eu me surpreendo com o anterior. Por que é que o Brasil tinha uma? Era para ter 10. A Coreia do Sul tem 4. Hong Kong é uma cidade, tem 3. Singapura é uma cidade, tem 2. E eu me perguntava, por que só a USP? Como é que a gente se contenta em ter uma entre as 12? E agora caiu. Agora, eu fico feliz de ver o senhor, o senador Ciro, eu aqui falando disso, porque eu duvido que a presidenta Dilma vá convocar uma reunião do Conselho de Ministros para discutir isso. Isso era para parar o governo por um dia, para discutir, gente, onde é que nós estamos errando? Eu não vi ela convocar o ministro da Educação, não sei. Quando tem qualquer apagão de energia elétrica, ela convoca o ministro Lobão na hora e dizem até que dá, como em Pernambuco chama, dá um carão neles. Eu não vejo na hora da educação ela se manifestar, se preocupar. Sem falar que na semana passada houve um aumento na taxa de analfabetismo, o que levou a um aumento maior do número absoluto. Porque se a população cresce e a percentagem da cresce, o número absoluto cresce mais ainda com os 300 mil. Ela veio aqui, ela foi para as Nações Unidas falar porque o Obama bisbilhota a vida da gente lendo as nossas cartas. Devia estar preocupada com o fato que no governo dela 300 pessoas a mais não são sendo capazes de ler a carta dos amigos, dos filhos, dos pais. Isso é que me preocupa. Me preocupa muito mais que tem brasileiro, 13 milhões que não sabem ler a carta, do que ter um serviço de espionagem americano lendo as minhas. Mas não se justifica fazer. Felizmente, tem gente como o senhor, o Ciro e outros que eu digo, preocupados. Agora, além de achar que é muito pouco uma, é uma tragédia nenhuma. E a razão é simples, a base está fraca. 50% dos estudantes das escolas de engenharia abandonam o curso antes de terminar, por causa da qualidade da formação que eles tiveram em matemática. Não é mais por falta de dinheiro, porque o ProUni cobra, felizmente. Não é por falta de dinheiro, porque as boas, muitas delas são públicas, não se paga. É porque não estão preparados. E o governo Lula, e nesse sentido o governo Fernando Henrique também um pouco, decidiram dar muita ênfase às universidades, o que não é ruim. Ninguém pode ficar contra. Mas esqueceram o dever de casa, a educação de base. O governo Lula, sobretudo, criou muitas universidades, mas não estão dando... E eu avisei na época, fiz discurso aqui, falei, esse não é o caminho. O que acontece é que a universidade dá voto. Quando o filho, senador Ciro, de uma família entra na universidade, as pessoas festejam. Quando termina o ensino médio, não se festeja. É como se fosse algo natural. Não, porque estamos terminando o ensino médio aí, primeiro só 40% termina. Se esses 60% tivessem recebido uma boa educação de base, era capaz de, entre eles, ter alunos tão brilhantes que estariam elevando a qualidade da USP e de outras. Amanhã a USP pode voltar, mas a mim não satisfaz, não basta, enquanto o Brasil não tiver 10 nessas. Não basta, não basta. O Brasil não pode ficar com essa pouca ambição em educação.
O senhor falou em emergente. Se nós não fizermos o dever de casa, no lugar de um país emergente, nós seremos um país submergente. Daqui a 10, 15, 20 anos. Vamos submergir, inclusive, na riqueza da soja, na riqueza do minério de ferro, mas submergir porque não estaremos no compasso daquilo que hoje representa, de fato, a riqueza, que é o conhecimento, que é a ciência e a tecnologia. Ainda bem que o senhor vem aqui e traz essa preocupação, porque eu não vejo da parte do governo qualquer preocupação. Até porque vão dizer, isso é do Estado de São Paulo, vão jogar para um problema administrativo. Não, esse é um problema nacional, não é do Estado de São Paulo. A USP amanhã pode subir, porque como é um número pequeno que entra nela, se ela escolhe entre todos os do Brasil que terminaram o ensino médio, vão encontrar um pequeno núcleo de alta qualidade, como o ITA consegue. O ITA entraria, eu acho que nas 200, mas não é a universidade, mas entraria. Por quê? Porque pega um filtro radical de poucos, e tem que ser poucos mesmo, porque tem que estar preparado. Mas não cabemos 10 ITAs, a gente precisa de 10, 15, 20 ITAs. Eu acho que o maior problema, respondendo a sua pergunta, é a falta de ambição no Brasil nos assuntos relacionados com educação. E aí a falta de ambição no ensino superior e a falta de ambição na educação de base. Muito obrigado, falo como brasileiro, por vê-lo trazendo esse problema aqui. Gostaria que a presidenta ouvisse o seu discurso e os apartes que ocorreram aqui. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência, que é relator da Comissão do Senado no futuro, a Vossa Excelência, eu gostaria de fazer, inclusive, uma sugestão. Nós teremos proximamente, acredito que dia 14, dia 17, a primeira reunião para um debate sobre Pacto Federativo e descentralização, que o segundo debate fosse sobre esse ranking e que nós trouxéssemos especialistas, se possível, o próprio diretor da Times Higher Education, tá? Vamos pedir ao presidente e à mesa que nos dê os recursos para que ele explique esse ranking e para que ele explique por que o Brasil está fora, absolutamente fora desse ranking. O que você acha dessa, Vossa Excelência acha dessa sugestão? O senhor presidente, eu sou o relator, então é óbvio que eu aceitaria, mas dessa vez eu vou aceitar entusiasmado, com um detalhe, e espero a sua orientação ao presidente, que a gente traga essas pessoas para discutirem o que fazer. Exato. Porque muitas vezes a gente faz audiência, a pessoa vem se desculpar, dizer porquê, explicar as causas. Não queremos saber. Queremos saber o que fazer. Como podemos virar esse jogo? Como podemos virar esse jogo? Em 10, 15, 20 anos, Isso. 30 anos. A comissão é do futuro. Então Isso. não precisa ser para amanhã. Eu aceito e vou trabalhar sua sugestão para ver como organizamos e quem a gente traz aqui. Eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço, senhor presidente, a paciência de Vossa Excelência e de ter me permitido ultrapassar o tempo regimental do que me penitencio, mas acredito que o tema é por demais importante para que pudesse ser contido nas normas regimentais. Muito obrigado. Concedo